Agora vocês estão me escutando? Sem microfonia, né? Que deu. Tá. Eu tô com o computador e tô com o celular, aí começa, duplica o som. Gente, boa noite. Acho que a gente já pode começar. Já tá todos os convidados aqui. Eu sou a Bárbara, psicóloga, né, que ando fazendo alguns tipos de eventos nas redes sociais, né, live, para discutir alguns assuntos, né, e convidando algumas pessoas que geralmente são meus amigos, mas que eu sempre reconheço como grandes profissionais. E aí eu queria pedir que vocês fiquem atentos para manter o microfone desligado, né, porque também, senão pode acabar interferindo na fala, né, do convidado. E a gente vai fazer assim, vai ter um tempo de fala para cada convidado, e depois a gente vai abrir para as perguntas e comentários, né? Então, assim, até durante, vocês podem deixar as perguntas para o chat, eu vou estar aqui anotando, vendo, e aí também quem quiser falar, depois a gente também tenta organizar isso de ordem também para falar, que aí pode falar no chat, aí eu também vou anotando as ordens de quem quer comentar alguma coisa, também falar. A ideia é que dure 1h30, mais ou menos, né, para também a gente não estender tanto. E, bom, o tema de hoje é infância no novo normal, né, os impactos nas relações infantis na comunidade. E antes eu tinha feito, a primeira live que eu fiz no Instagram foi com a Alana, né, sobre a questão de maternidade, né, foi bem na época do Dia das Mães. E também, enquanto a gente conversava, ficou um pouco. Entrou nesse assunto também, como as crianças também lidam com essa questão da pandemia, né? Também esse lugar de fala, né? E aí, né, claro que a gente também vai falar dos pais, dos professores, né? Mas a gente de pensar nessa questão dessa vivência infantil, né, durante esse período. E acho que ainda mais por conta desse retorno, né, desse potencial retorno à escola, nessa discussão que está tendo em relação a essa ida, né, porque a gente tem visto desde o começo, né, as crianças sendo tidas como vetores do coronavírus, né, e temidas, e a gente vê esse momento de que a infância é tão cheia de expansão, né, de experiências em outros lugares, a escola é um lugar muito importante, né, para isso, e que eles deixaram de ir, passaram a conviver bem mais com a família, né, e não que esse momento de convivência, né, obviamente tem trocas muito positivas, mas sendo às vezes famílias já fragilizadas, né, dependendo até do ambiente em que o ambiente, assim, eu digo estrutura física mesmo, onde se dá, né, onde se coloca essa família, onde se tem essa infância, ficam mais difícil, que às vezes esse espaço, né, de ir para um outro local traz ganhos, né? E a gente vê como que essa questão da pandemia acabou atrapalhando essa questão do desenvolvimento, isso se a gente também for pensar, né, em crianças especiais que precisam de alguma estimulação também. Então, são várias nuances que a gente tem, né, sobre esse assunto, e por isso eu chamei a psicóloga Alana Lyon, né, que ela é psicóloga e especializada em psicologia da infância na Unifesp, e ela também é mestre em psicologia escolar e desenvolvimento humano na USP. E a Amanda Mourão, que é psicóloga também, e ela é
é neuropsicóloga, né, porque ela é especializada em neuropsicologia infantil na Unicamp, tem formação em reabilitação neuropsicológica na USP, e aprimoramento em dislexia, descalculia, transtorno de aprendizagem e TDAH no Cefas. E o professor Jefferson Mercadante, que ele tem licenciatura em História pela Federal do Ouro Preto, especialização em Educação Especial pela Unirio, e ele é mestre em Educação Escolar pela Unesp. E aí eu vou abrir agora a fala para os convidados, vai começar com o Jefferson, né, mais ou menos uns 15 minutos de fala, e aí cada um vai apresentando, né, a visão em relação a essa questão, né, da infância, e aí depois a gente abre para discussão. Tá bom? Vou passar aqui, vou silenciar meu microfone, e aí quem fala agora é o Jefferson. Boa noite, estão me ouvindo? Ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer a Bárbara pelo convite. Fico muito feliz de poder participar assim, de uma mesa, de uma roda de conversa, né, com tanta gente interessada em discutir a infância nesse contexto. A infância que geralmente acaba sendo tão silenciada, né, na nossa sociedade. E eu espero poder contribuir um pouco, então, com vocês para a gente pensar nesses impactos, né, nas relações infantis. Eu acredito que todo mundo que está aqui, eu imagino que tenha essa visão, né, de que a criança, enquanto ser social, que depende, né, das ações compartilhadas, que depende de vários tipos de interação, do relacionamento afetivo, né, com diferentes pessoas, e aí, inclusive, com o professor, né, e aí, como a Bárbara falou, o meu lugar de fala aqui é da educação, né, e a importância desse contexto cultural que acaba oferecendo, né, suportes simbólicos para o desenvolvimento dessa criança. E para muitas delas, né, se não para a maioria dessas crianças, o principal contexto social e cultural acaba sendo a escola, né? E qualquer ruptura, então, nesse tecido social que acolhe, que dá as bases simbólicas de pensamento, instrumentação para a ação, acaba provocando uma instabilidade no funcionamento do sistema emocional, né, que eu acredito que as meninas depois vão poder falar com mais propriedade desses aspectos, mas que, consequentemente, vai impactar também no desenvolvimento da aprendizagem, né, e aí são várias as questões que passam a ser levantadas para a educação escolar a partir do aparecimento, né, da expansão do coronavírus, do momento em que se instalou a pandemia. E essas questões atingem diretamente a criança, mas atingem também, dentro da educação, aqueles sujeitos que atuam diretamente com essa criança, né? A equipe gestora, os professores, porque eles são agora, acabam sendo impactados com novas demandas que surgiram em razão de tudo isso. E aí, se a gente pensa nas questões a curto prazo, né, dessas consequências da pandemia, eu acredito que o aspecto que foi inicialmente mais discutido tenha sido a utilização, né, a questão da utilização da educação à distância em substituição ao ensino presencial. E aí é natural que tenha sido essa, né, a questão mais discutida inicialmente, uma vez que não temos, né, nenhum conhecimento pedagógico formulado, desenvolvido para o ensino à distância em tempo integral, da educação infantil ao ensino médio. Então, a gente tem ensino à distância, né, na modalidade do ensino superior, mas na educação básica, não. E ainda bem que não, né? Ainda bem que a gente não tem esse conhecimento construído ainda, porque a gente nunca precisou dele. E junto com isso, a gente destaca também a porcentagem de crianças, né, que não têm acesso à internet, ou que às vezes não têm um equipamento mínimo necessário para a realização desse ensino à distância.
Porém, eu acredito que com, né, o caminhar da pandemia, a questão central deixa de ser essa oposição, né, de ensino presencial versus ensino à distância, embora tenha sido essa a primeira a emergir no discurso educacional, e passa a ser a docência, a didática em si. Então, quer dizer, a tecnologia ela passa a ser utilizada para garantir a continuidade das aulas, mas isso acaba mostrando que o conhecimento pedagógico, ele é essencial. Então, a mera utilização das tecnologias disponíveis, né, não é suficiente para levar ao processo de aprendizagem. E aí, a docência precisa ser reinventada, né? Novas formas de docência precisam ser criadas. E essa é uma consequência que eu acho bastante curiosa e importante ressaltar, que durante muitos e muito tempo, a avaliação foi a questão central da educação, né? E aí, nesse momento, as questões do ensino passam a aparecer no primeiro plano dessa cena da educação, né? Depois de tanto tempo. Então, quando a gente pensa na perspectiva da educação, nessa criança, nessa infância, eu acho que a gente precisa pensar primeiro nessa didática, então, né, que nada mais é do que a ciência de ensinar com o objetivo de fazer o aluno se apropriar de um conhecimento formal. E no ensino remoto, isso se torna um desafio tremendo para os professores, né? Levar crianças a aprender conteúdos formais sem a presença física, sem a presença imediata do professor, que é o principal guia que caminha junto nesse processo com a criança. E aí, eu me recordo, no início da quarentena, né, no início do distanciamento social, no remoto, teve uma mensagem, um áudio do WhatsApp que viralizou e que eu acho que acaba resumindo com muita clareza assim, as questões, a complexidade dessa questão. Eu acredito que, né, muitos de vocês tenham recebido esse áudio, mas era um aluno, uma criança, enviando áudio para a professora, né, dizendo, professora, desculpa incomodar, mas eu queria falar que eu não estou aprendendo nada, porque minha mãe, ela não tem as manias de ensinar, né? Minha mãe, ela trabalha no restaurante, as manias dela é de fazer comida, ela não tem as manias de ensinar, então eu não estou aprendendo e eu queria falar isso. E eu acho que é uma mensagem que traduz com bastante clareza, né? O que é algo que a gente finalmente, enquanto sociedade, está percebendo, que ser professor, ser professora não é uma atividade corriqueira. Embora, né, no início até do distanciamento, a gente tem ouvido muitos pais, mães dizerem, né, agora além de pai, mãe, tenho que ser professora também. Né, deveria estar ganhando metade do salário do professor, porque quem está ensinando sou eu. Mas, na verdade, a figura do professor, ela mostra-se que é indispensável, né? Nenhum pai, nenhuma mãe dispõe desse conhecimento, a menos que eles sejam professores também. E aí eu acho que isso tudo acaba trazendo para a cena, então, né, essa questão de que, por mais esforços que a gente faça, o espaço domiciliar, ele não pode reproduzir, ele não consegue reproduzir o espaço educativo da escola. Né? Então, é claro que é importante a gente destacar, né, o fato de que as crianças aprendem também com o convívio na vida cotidiana da família, né, destacar a importância desse saber cotidiano, mas tem o saber que é da escola, né, os conhecimentos escolares, são os conhecimentos construídos historicamente, que precisam de um professor que possibilite esse caminhar junto com o aluno. E aí eu acho que quando a gente se dá conta, né, de que a gente está nesse contexto de ensino remoto,
o principal desafio da educação passa a ser construir formas de acesso a esse conhecimento, né, o que de melhor a humanidade produziu e que é de direito dessas crianças, né, de arte, de ciência, de cultura, de linguagem, mas ao mesmo tempo respeitando toda e qualquer experiência humana específica desse contexto de isolamento, né, em toda a sua diversidade. Então, eu acredito que essas questões, né, são as principais questões norteadoras dessa discussão acerca da infância na perspectiva da educação. E aí eu acho que a gente pode, a partir disso, a gente consegue desenvolver muitos outros aspectos que eu imagino que no decorrer da nossa discussão vão aparecer, vão surgir. Então, eu passo a bola para as colegas. Obrigada, Jeff. Agora a gente vai ouvir a Lana, psicóloga Lana Layon. Bom, gente, boa noite para todas e todos, né? Obrigada, Bárbara, por esse convite, né? Mais esse convite para mais essa atividade juntas, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o nosso percurso formativo, né? Tanto no espaço da graduação, quanto que a gente vem vivendo na clínica, vem vivendo no serviço público, né? E, bom, fiquei aqui pensando, né, quando você chamou a gente para conversa, né, qual que poderia ser a minha contribuição, né, para essa discussão, né, e tenho pensado muitas discussões que a gente tem participado e, e vivenciado nesse momento como situações de provocações, né, para a gente sair desse lugar comum que a gente está agora e ir para as inquietações, mas não buscando respostas, né, buscando ampliar, né, encontrar novos nomes para coisas que são tão difíceis, e nessa pandemia a gente está vivendo com vários difíceis, né? E aí, pensando sobre a infância, me vem uma frase da psicanalista francesa, Françoise Doutot, que acho que talvez faça sentido, né, com o que a gente tem vivido em relação à infância e às infâncias, na verdade, né, e esse momento pandêmico, que que é a frase dela. Uma criança pode suportar todas as verdades, né? Essa frase me faz pensar o que vamos acompanhando no dia a dia, né? Sobre o espaço que as crianças têm para serem ouvidas e para ouvirem o que se passa no mundo. É comum a ideia de que não precisamos dizer nada para as crianças porque elas não entendem, é assunto de adulto, criança não tem preocupação, deslegitimando esse lugar das crianças, daqueles que vivem e percebem o que vai ocorrendo no mundo à sua maneira. Negamos a ela o direito de se apropriarem do que está acontecendo no mundo e as colocamos de escanteio para lidarem sozinha com aquilo que vão observando e aprendendo do vivido. As crianças entendem sim o que está acontecendo, mas negamos a elas explicações que possam auxiliá-las a compreender tais acontecimentos à luz de nossas experiências de adultos. Deixamos que elas processem e nomeiem sozinhas aquilo que escutam atrás da porta, no elevador, na fila do mercado, na conversa dos adultos pelo WhatsApp, nas videochamadas, aquilo que ouvem quando os adultos imaginam que elas não estão ouvindo, né? E aí a gente pode pensar o agora, mas remetido ao antes, né? Ao novo normal, mas o normal que a gente vivia, que era e muito anormal, do lugar do não falar, né? Como uma forma aprendida de lidar com as questões do mundo. A gente não fala enquanto adulto, a gente não fala com as crianças,
a gente vai cerceando o tempo inteiro esses espaços de fala e de troca, né? E o quanto esses adultos vêm reproduzindo a forma como eles foram cuidados, né, pelas gerações anteriores, né? Isso não é papo de criança, né? A gente não conversa com as crianças porque não são assunto para elas, né? Então, a gente vem vivendo nos consultórios, nos serviços públicos, atendendo adultos que de gerações que calaram e hoje o corpo vai falando as dores vividas e que não tiveram nome, né? Então, como que a gente vai rompendo isso ao longo das gerações, desse contato entre gerações, e o quanto a gente vai pensando essa provocação nesse momento pandêmico, né? Então, adultos acostumados a não conversarem com as crianças sobre o dito difícil, né? Aquilo que a gente imagina que elas não podem compreender, que elas não têm recurso suficiente, não têm interesse suficiente para saber, e o quanto a gente vai relegando a elas esse lugar de que nada pode ser ofertado de informação, né? E aí, nesse cenário pandêmico, me vêm algumas perguntas, né, sobre os adultos que a gente atende, que a gente vai lidando na nossa prática, nos consultórios e nas escolas, nos atendimentos aos pais, que é como nós adultos temos conduzido essa situação com as crianças, né? Como nomeamos a impossibilidade de viver como se vivia antes? Como enunciamos os sentimentos vividos e as sensações despertadas em nós em meio a uma quarentena? Que espaço temos ofertado de escuta e acolhida ao que as crianças têm a nos dizer? Temos condições de ouvir delas aquilo que desejamos calar em nós, sobre nossos medos, preocupações e raivas suscitados nesse período, né? O quanto tempo inteiro a gente vai fazendo com as crianças, enquanto adultos, aquilo que a gente vai fazendo com a gente mesmo, né? A gente não diz, a gente não pode pensar a respeito, a gente vai vivendo isso no corpo, vai vivendo essa enxurrada de informação que chega, são números de mortos, são pessoas rompendo a quarentena, são políticas contra a vida, e como não dizer isso para as crianças, né? Mas como não dizer isso entre a gente, né? Nós, enquanto adultos, dizemos, política não se discute, e aí, a gente tomando na cabeça com essa questão. São tantos assuntos que nós, adultos, não discutimos entre nós, que a gente vai ensinando para as crianças que muitas questões a gente não pode dizer com elas e que elas não podem dizer para a gente, né? Então, estamos todos nós com as nossas crianças em casa, entre quatro paredes, e não há diálogo, não há aquilo que se possa dizer, porque a gente está muito melindrado, a gente não sabe como dizer essas coisas para as crianças, porque a gente não sabe mais dizer isso para a gente enquanto adulto. Né? A gente foi soterrando todas essas questões num grande buraquinho do que não pode dizer, e agora a gente não sabe como fazer, né? Então, os adultos têm a ideia de que a gente não pode virar para ela e dizer: caramba, eu tô com muito medo de morrer. Caramba, eu tô com muito medo de perder a sua avó. São coisas que, se a gente disser em voz alta para as crianças, parece que toma corpo, parece que se torna então verdade. E a gente vai deixando as crianças perceberem os nossos medos, né? Elas vão olhando os nossos receios, a nossa gaguejada, aquela ligação às escondidas. Tudo isso as crianças vão pegando, porque elas são grandes investigadoras do mundo. Elas pegam as peças e elas grudam às suas maneiras, né? E o quanto que a gente, enquanto adulto, está se negando a ofertar a elas a condição de descobrir essa coisa doida junto com a gente, de nomear aquilo que não tem nome, a dúvida, o medo, né, que nos assola. Pensando no contexto, né, que o Jeff foi colocando sobre a educação,
né? E o quanto a gente vai escrevendo esse caminho a muitas mãos, né? Fiquei pensando num provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Para mim, remete à ideia de que precisamos de uma rede de sustentação e acolhimento para a criança cresça. Ela precisa dos adultos, e esses adultos precisam de mais adultos, de serviços, de leis, de verbas. A gente precisa de muita coisa para sustentar uma criança, né? Então, algumas das questões também que me tocam são quando a gente vai o tempo inteiro procurando os culpados entre, por assim dizer, entre essa questão que se pôs com as crianças. Então, a culpa é da educação, são os professores que não sabem como dar aula no EAD. A culpa são dos pais, que nunca se interessaram para os estudos, nunca foram numa reunião e agora estão pagando a conta com seus filhos agitados que não aprendem. Falta dedo para apontar todos os culpados, né? E na verdade somos todos adultos que estamos construindo questões novas para perguntas novas e perguntas antigas, mas que a gente não tem respostas, né, dadas. Isso está no jogo, está na construção, né? Como que a gente vai compondo isso se a gente vai o tempo inteiro se isolando, se fechando num bloquinho de ou são os pais, ou são as escolas, ou são todos os outros serviços, né? E dizendo serviços, eu imagino que a gente tem aqui conosco gente de tudo quanto é área. Então, gente que está no consultório, gente que está no serviço público, gente que atende criança de classe média e gente que atende criança que não tem água para tomar banho. Quem dirá a internet para fazer aula EAD, né? Por isso, quando a gente vai discutindo infâncias, o que me toca são as infâncias, são os adultos e um grande buraco no meio do caminho que a gente não sabe como atravessar, porque está todo mundo com meia dúzia de pau tentando fazer sua própria ponte com pouco recurso. E o quanto que é difícil para a gente juntar esses pauzinhos e construir uma ponte nossa, que todo mundo atravesse, né? E isso a gente só faz no encontro, né? Vi aqui uma pergunta, deixa eu ver. Como resolver a ausência da comunidade na educação das crianças nas diversas idades? Não sei, né? Como que a gente vai criando jogo no meio, né? E pensando principalmente quem está no serviço público, como que a gente vai conseguindo operar dispositivos de vida em meio a políticas que operam os desmontes daquilo que a gente tenta produzir, né? A gente tem saúde, a gente tem educação, a gente tem assistência, a gente tem políticas que dizem o que cada um deve produzir, né? Cada um deve fazer por aquela criança e muitas vezes a gente não consegue fazer essas políticas conversarem, né? E ao mesmo tempo, quando existe um esforço nosso para tentar produzir essas aproximações, a gente tem um desmonte lá de cima que vem como um grande caminhão passando em tudo que é muito pouco e também é muito grande que a gente vem tentando produzir, né? Não sei como responder. Acho que talvez seja uma das questões que venho tentando responder, principalmente estando hoje, né, numa das atuações, atuando com crianças em extrema vulnerabilidade social, né? Que para mim é o fundo do poço, quando uma criança chega numa instituição de acolhimento, né? Ali está dado não a falha das famílias, mas a falha de todos nós enquanto serviços, né? O quanto que a gente foi perdendo no meio do caminho, que a gente não conseguiu ser uma aldeia para essas crianças, para essas famílias, né? Então, bom, acho que são algumas das questões que estão aqui na minha cabeça. Acho que tem mais questões do que resposta, e eu trouxe mais questões para a gente poder ir discutindo. Acho que é isso, né? Obrigada, Lana.
A gente vai debater bastante. Vocês já trouxeram várias questões aqui, o pessoal no chat já está se mobilizando. Amanda, agora com você, tá? Amanda Mourão, psicóloga, neuropsicóloga. Vocês me escutam? Sim! Boa noite. Obrigada, Bá, pelo convite. Isso ainda é um pouco difícil para mim. É muito importante, eu acho, a gente discutir, né, falar sobre infância, falar sobre desenvolvimento com pessoas que estão nessa luta com a gente todos os dias, né? E pessoas também participando que têm interesse pela área, isso é muito, né, me deixa muito feliz. Então, obrigada, e obrigada aos colegas por dividir esse espaço. Eu queria só contextualizar assim, rapidinho a neuropsicologia, porque talvez seja uma área um pouco diferente, né, de não seja tão de conhecimento geral, que é uma interface entre a psicologia e a neurociência, né? Então, a gente estuda a influência das funções cognitivas, então, todas as relações responsáveis pela aprendizagem, né, todas as funções, e a relação dessas funções com o comportamento, tá? Então, todas as funções, né, que a gente conhece de atenção, de memória, raciocínio, linguagem, pensamento, tudo isso está num grande pacote do funcionamento cerebral, né, dessas funções cognitivas. Eu trabalho em lugares assim que eu tenho a questão, eu tenho crianças de extrema vulnerabilidade social e crianças de classe média alta, então eu tenho contextos bem diferentes e o desenvolvimento e os prejuízos do desenvolvimento também são muito discrepantes, né? Eu trago um pouco o público que eu atendo, né, que são crianças com dificuldade de aprendizagem ou com transtornos do neurodesenvolvimento, que abarca tudo que está fora daquilo que é esperado para um padrão de desenvolvimento daquela faixa etária. Então, alterações neurológicas e ou do desenvolvimento no geral, tá? Então, a gente tem a deficiência intelectual, o autismo, o TDAH, né, os transtornos específicos de aprendizagem, tudo isso entra nesses transtornos do neurodesenvolvimento. O que eu fiquei pensando, né, quando o Jeff começou a falar sobre a questão da escola, do professor se reinventar, né, e se adequar a essa questão do ensino remoto, eu penso muito no meu público, né, que são crianças que já têm uma dificuldade, independente do que a gente chama de transtorno ou não, tá? Eu acho importante frisar aqui que nem toda criança que tem dificuldades em alguma área tem um transtorno do neurodesenvolvimento. E para a gente chegar nesse ponto, é uma avaliação multidisciplinar, muito detalhada, a gente avalia todo um contexto, né? Então, para chegar, né, nessa hipótese, a gente trabalha muito, tem muitas áreas investidas nisso, né? A fonoaudiologia, a psicopedagogia, a neurologia, a psiquiatria, enfim, né, terapia ocupacional. Então, eu fiquei pensando, né, nas crianças com dificuldades de aprendizagem. Elas precisam de estratégias específicas para conseguirem ter mais ganhos nesse sentido, né? E é muito difícil, à distância, essas estratégias serem colocadas em prática, né? Eu penso numa criança com déficit de atenção, por exemplo, que tem uma estimulação muito grande, né, de tela, né? Eles já fadigam com facilidade, até no presencial. Então, é um excesso de estímulos que eles não conseguem dar conta de tanta informação, né? Então, quando a gente pede para a escola, ele precisa de informações reduzidas, ele precisa talvez mais tempo para executar uma prova, né? E dividir as tarefas em blocos menores, para eles conseguirem, né, se
manterem ali no tempo que precisam, no ensino remoto, isso fica muito difícil, né, para o professor e para a criança, né? A gente fala-se muito, né, na neuropsicologia, acho que é geral, da questão da motivação, né? As crianças estão com muita dificuldade em se manterem motivadas em todo esse contexto. E a gente não, eu não falo só, né, de uma dificuldade da escola se adequar, mas de toda essa questão que é um ambiente pesado, elas escutam notícia e às vezes ninguém explica para elas o que está acontecendo, né? Elas vão ver na TV uma bola enorme cheia de ventosa. E ninguém falou para ela o que significa isso na vida dela, o que precisa ser feito, né? Tem vários materiais para explicar de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais didática. É importante pensar nas limitações cognitivas também de crianças, né? Que têm uma deficiência intelectual, por exemplo. Não é qualquer tipo de informação que ela compreende né, de início. Quando os pais falam, mas eu falo 10 vezes a mesma coisa, eles precisam de repetição, né? Quanto mais a gente repete a informação, maior a chance deles concretizarem esse aprendizado, né? Então, é muito importante adequar isso. Só que, ao mesmo tempo, né, a gente tem uma casa, por exemplo, que crianças com um déficit cognitivo, por exemplo, existe uma carga genética, né, um fator genético muito importante. Então, como que pais que já têm uma limitação cognitiva podem ajudar seus filhos, né? Pais que não têm, pais analfabetos ou semi-analfabetos, eles não conseguem dar nenhum, né? Eles tentam dar um auxílio, até pela rotina de trabalho, enfim, e é muito difícil. Então, as crianças estão sofrendo muito com isso. Crianças, assim, de desenvolvimento típico ou não, né? Do atípico também, principalmente. E eu queria enfatizar a questão do estímulo, né? Qualquer estímulo para qualquer criança é válido. As pessoas acham que, mas é só um joguinho de memória, é só uma amarelinha. Tudo é estímulo. Tudo que chega de aprendizado novo é estímulo, né? E eu vou falar só um pouquinho de sério, mas eu já volto. A gente sabe o quanto os estímulos modificam a própria estrutura da circuitaria cerebral, né? Das ligações entre os neurônios. Quanto mais a gente estimula, mais a gente torna eficiente as sinapses, né? Que são as ligações entre os neurônios, que são onde os neurotransmissores agem. Então, quanto mais a gente estimula aquele cérebro, mais ele se adapta, mais ele se molda, ele modifica a estrutura, modifica a função de acordo com as novas experiências. Então, uma gincana que você faz em casa, um filme que você assiste junto e que você interage com a criança, tudo isso é estímulo e tudo isso auxilia nessa questão das interações, né, da circuitaria cerebral. Então, é muito importante, por isso que é importante crianças que fazem acompanhamento, né, fora da escola, mantenham, mesmo que seja à distância. É perceptível o quanto, não é nem que eles regridem, mas o quanto eles deixam de ganhar quando eles não têm esse tipo de estímulo. Né? Eu entendo que é muito difícil, né, em famílias de vulnerabilidade terem essa ideia do estímulo, que a escola acaba sendo a maior fonte de estímulo, mas é de extrema importância se a gente for pensar em desenvolvimento do cérebro, o quanto que tem ganho a gente estimular esse tipo de atividade. Né? E até quando a gente pensa em atividades prazerosas, em momentos juntos, né, com quem a gente ama e, né, tá junto com seus pais, brincando, também tem, né,
que depois eu posso falar, mas a questão dos neurotransmissores também, que, né, do prazer, do humor, enfim, do amor. Então, tudo isso também faz um balanço com todos os neurotransmissores que também são liberados quando a gente está em alguma situação de estresse agudo, né? Que é o que a gente está vivendo agora, né? Eventos estressores. Então, eu penso muito nisso. O que eu mais penso quando, né, a gente começou a conversar sobre isso é o quanto os estímulos, né, interferem nesse desenvolvimento e no potencial das crianças e o quanto isso é importante. Eu acho que o restante a gente pode... e outra coisa que eu queria falar. Ao mesmo tempo que o estímulo é importante, o excesso de estímulo também é prejudicial, né? A gente não pode bombardear uma criança com muitos estímulos, porque são crianças que têm dificuldade de armazenamento de informação ou de processar informações. Então, não adianta você bombardear ele com 1000 estímulos, não adianta você colocar ele segunda na psicóloga, terça na fono, quarta na psicopedagoga, quinta na professora particular, sexta. É muita informação. Eles precisam de menos informação de forma mais pontual. Então, tentar achar esse meio termo, né? Nem muito, nem pouco. Estimular. Isso é bem difícil achar esse meio termo, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí o que eu estava pensando. Obrigada, Amanda. Bom, eles sempre foram para mim essa questão, essa referência, né? Bárbara, você está sem áudio. Você falou, Ai, eles sempre obrigada. foram sua referência e morreu. Eu... tá bom. Então, estão me ouvindo? Sim. Oi, gente. Então, eles sempre foram referência nessa área de infância, assim, para mim, em discussões profissionais. Deixa eu ver aqui, deixa eu silenciar o microfone. E acho que, ao mesmo tempo, né, são áreas diferentes, mas que convergem, né, em muitos assuntos, e, né, o Jeff trazendo essa perspectiva da educação, né, do ensino, né, dessa forma de ensinar, né, que está sendo mais evidenciada agora, né, a Lana trazendo a questão do negacionismo, né, da situação, de como expressar, de como se comunicar, que realmente como adultos a gente tem essa dificuldade, né, e as crianças acabam sendo também mutadas nesse sentido, né, como se elas não entendessem, como se elas não soubessem o que está acontecendo, e elas estão sentindo de fato o que está vendo. E a Amanda trazendo essa perspectiva da neuropsicologia, né, que acho que é uma área que a gente vê, assim, às vezes ela pode parecer um pouco distante num sentido mais da biologia, né, dos termos científicos, mas que na verdade faz muito sentido e que tem muita relação com todas as outras áreas e estão nitidamente implicadas, né? E aí, assim, o que eu vi de perguntas que teve aqui, né, uma foi da Milena em relação à questão da motivação, né, que acho que até a Amanda até contempla com a fala dela, né, explicando, né, da questão do funcionamento, né, mental e algumas indicações em relação a essa questão. Eu não sei se os outros convidados querem também falar algo dessa questão de como motivar as crianças em Eu só relação queria... Pode falar. Deixa eu perguntar. A questão da motivação, né, existem, né, eu acho que o Jeff pode até falar melhor essa questão, mas manter as crianças motivadas, a motivação gera um aumento de serotonina, também é um neurotransmissor que dá essa sensação, né, de regulação do humor, das funções intelectuais, né, do sono. Então, quando a gente tem uma alta de serotonina, uma alta de dopamina, a gente chama de sistema de recompensa. Então, esses neurotransmissores compensam os desajustes de
uma alta de adrenalina, uma noradrenalina de uma situação estressora, né? Então, por isso, a motivação, né, visivelmente é importante, mas para o funcionamento do cérebro é extremamente importante. Posso falar um pouco, tá? Eu acho que, assim, quando a gente pensa, né, nessa questão da motivação no ensino remoto, fica difícil quando a gente toma como ponto de partida alguns modelos de didática que não são, né, em ambiente nenhum motivadores, nem em casa, nem na escola. Né? Então, assim, que é um problema que a gente enfrenta na educação há muito tempo. Né? Então, assim, quando a gente já tem esse problema na escola e a gente leva esse problema para casa, aí aumenta ainda mais as dificuldades. Então, o que eu tenho percebido investigando, né, a educação nesse período de pandemia, é que as chances de se alcançar, né, uma educação que seja realmente motivante, né, que traga estímulos e, ao mesmo tempo, conhecimento para essas crianças, são aquelas que se afastam o máximo possível desse ambiente virtual, né, dessa tecnologia. Então, eu conheci na semana passada, eu vou deixar como exemplo para vocês darem uma olhada, porque é inspirador. Uma escola no interior de São Paulo, em Piracicaba, o Instagram é Escola Almir de Souza Maia. Depois, se alguém puder colocar no chat, ou depois eu coloco. Almir de Souza Maia. É uma escola de educação infantil e é uma escola pública e que traz propostas para esse período fantásticas e que nada dependem desse instrumental tecnológico. Então, só para dar um exemplo recente de uma postagem que eles fizeram, uma atividade que foi proposta para o Maternal 2, eles montaram kits, né, a serem entregues para essas famílias trabalharem ao longo da semana, e junto com esse kit foi um potinho de plástico com terra e uma minhoca. E a proposta da atividade gira em torno da construção do conhecimento e do cuidado com essa minhoca. Então, eles vão ampliar o conhecimento lançando perguntas, né? Se essa minhoca é menino ou menina, a minhoca tem boca, a minhoca tem ouvido, a minhoca tem mãe. O convívio com essa minhoca, então eles vão contar história para a minhoca, eles vão cantar para a minhoca, eles vão colocar essa minhoca para dormir, vão cuidar dessa minhoca, descobrir o que ela precisa, né, para viver e descobrir nisso qual a contribuição dela para a natureza. Elas estão construindo conhecimento, assim, que vai muito além do que a gente vai conseguir através de uma folhinha de papel ou de um print de uma tela, de um PDF, enfim. Então, a gente percebe que não é o uso da tecnologia, né, como eu disse lá no início, que garante a continuidade desse conhecimento pedagógico. São as diferentes formas mesmo que a gente pode descobrir de reinventar essa maneira de ensinar. E eu acho que o fundamental, é claro que existem dificuldades, né, que são maiores, que não dependem da gente, né? Então, quer dizer, o que cada escola, gestão ou secretaria municipal, enfim, definiu como sendo, né, o principal meio. Mas eu acredito que, né, as maneiras de sucesso mesmo, de uma educação que seja motivante para as crianças, são aquelas que se afastam dessa folhinha de papel, né? Posso meter o bedelho? Fiquei aqui pensando, né?
dentro das questões que foram sendo trazidas, como as questões que o Jeff e a Amanda foram colocando, que me fica uma angústia, né, de estar ocupando lugares distintos, né, enquanto profissional, estando no consultório particular e estando num contexto de trabalhar com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Então, contextos muito distintos, né, e aí eu fico pensando, né, no cenário que a escola particular tem proporcionado para os pacientes que eu atendo no consultório particular, o contexto que tem sido proporcionado na rede pública de ensino para as crianças, e quando eu penso na rede pública, e eu não consigo pensar só no que a educação está proporcionando nesse momento, mas que todas as outras políticas estão proporcionando, porque quando a gente, e é muito perigoso isso, né, que alguém até mesmo comentou, né, o quanto algumas pessoas vão se apropriando de alguns discursos para fazer as coisas, então, retornarem, né, então, que essas crianças que vivem, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né, quando elas deixam de ir para a escola, elas deixam de ser assistidas, enfim, né, às vezes pelo único serviço público que de fato está olhando, né, conseguindo olhar, né, e muitas vezes essas crianças perdem a principal refeição do dia, que a merenda proporciona, né, que o espaço de almoço ali proporciona. E tanto para mim também é perigoso essa coisa de que alguns lugares se apropriam, né? De, bom, as crianças então têm que. Já ouviu isso, né? As crianças têm que voltar para a escola, porque elas estão perdendo a merenda, ou elas estão perdendo de convívio na escola. Então, todo discurso é muito perigoso, dependendo de quem se apropria dele. Mas, enfim, todo esse cenário, mas a minha questão é, ouvindo vocês e ouvindo as minhas dúvidas, né, o que a gente vai elegendo como prioritário para esse momento no ensino-aprendizagem, né? Então, o que a gente, então, vai selecionando ou elegendo de que é necessário para as crianças e adolescentes aprenderem nesse período, né? O que é importante a gente focar nesse momento, né? Porque quando vocês vão falando da motivação, também eu vou pensando o tempo inteiro dos adultos que estão sustentando, né, essa relação das crianças e adolescentes com o EAD ou com o material impresso que a prefeitura envia, e que muitas vezes a motivação, ou o que a gente pode fazer nesse momento de pandemia é poder nomear o difícil, né? É poder nomear, filho, não vai dar. Esse ano a gente não tem como aprender conteúdos, né? A gente tem como aprender a cuidar de outras questões, né? O quanto que, né, o Jeff colocou isso, né, na fala dele sobre por muito tempo, né, a educação teve como grande questão as avaliações, né, e que a pandemia faz pensar o quanto antes a questão do processo de ensino-aprendizagem, né, o processo, né, então pensando num processo em meio a uma situação pandêmica, como que a gente vai elegendo o que dá, né, e como que a gente vai também estimulando e também limitando o acesso a estímulos, né? Porque quando a Amanda fala, gente, excesso de estímulo também é prejudicial. Fico imaginando as crianças que eu atendo que a escola no online está funcionando da mesma maneira que funcionaria na escola presencial. Então, a criança entra 1h da tarde, ela sai 6h30, 7h da noite, né? E ela tem o mesmo período de intervalo, ela tem o mesmo período de aula. O que a gente faz com isso, né? Então, essa é a minha dúvida, assim, jogo para ele, jogo para todo mundo, para a gente podendo pensar a respeito, né? O que a gente vai elegendo como prioritário para poder sobreviver a essa pandemia, né? Com essa coisa que mudou, que a gente está chamando de novo normal, e na minha cabeça só fica o novo anormal, né?
Oi. Amanda, vai falar? Não queria, mas pode seguir. Pode falar, Amanda. Não, é porque é realmente assim, é uma questão muito complicada, né? Do que priorizar é muito individual, né? É um processo muito individual que envolve 1 milhão de fatores, né? Tem crianças que dão conta do conteúdo da forma que foi dada, só que a questão emocional no isolamento, elas são, né, totalmente vulneráveis, né? Tem crianças que estão sem a principal refeição do dia, tem crianças que, né, estão enfrentando problemas familiares. E, então, é uma questão muito individual e fica muito difícil a gente fazer isso à distância, né? A gente não é palpável, né? Ao mesmo tempo que chegar para uma criança e falar, ó, não vai dar esse ano para a gente ter todo o conteúdo. Eu tenho crianças que estavam aprendendo a ler, assim, é um marco muito importante para eles. E de repente parou tudo e eles não conseguem mais. Então, assim, a frustração é nítida e eles, por mais que eles estejam aprendendo outros assuntos, a funcionalidade mesmo, às vezes não é o conteúdo que é importante, mas a carga que isso traz para eles de vitória, sabe? De conquista. Eu acho que tudo que eles conquistam é muito válido, né? Independente do se a gente está seguindo um conteúdo ou não, mas é em relação à conquista. E eu acho que um pouco da motivação vem daí, dos pequenos passos, né? Deles conseguiram uma coisa que antes eles não estavam conseguindo. E ter essa parada para eles foi muito frustrante para muitos deles. Bom, eu acho que pensando assim, vocês falando, eu fiquei vendo assim, como a gente, né, nesses modelos, né, de escola, igual eu escutei sua fala, mano, eu pensei muito nessa questão da singularidade, né, até quando você fala bem dessa questão dos transtornos, neurodesenvolvimento, né, suas particularidades, né, de como tem que ser estimulação, enfim, de como é pensado a cada caso, né? Mesmo, de repente, dois têm essa questão de hiperatividade, mas cada um tem uma forma de, né, de aprender, né, um jeito. E até, na verdade, tem até uma pergunta nesse sentido, perguntando como que está sendo isso, dessa questão do EAD para essas crianças, né? Mas eu também fiquei pensando, quando vocês começam a falar, que a gente vê que as escolas estão naquele ritmo. Algumas nesse EAD desenfreado, né? Do tipo, temos que cumprir o currículo, isso que importa, eu tenho que receber minha mensalidade. E, e aí a gente já vê outras escolas, como a experiência que o Jeff falou, né? De tipo, escolas que valorizam a questão da experiência, de vamos manter um vínculo, de ter uma atividade, né, prazerosa, né, não tão conteudista, né, mas que ganhe tenha ganhos também através disso. E a gente também está vendo crianças que não estão tendo esse apoio de forma nenhuma, do tipo, pai, mãe, não dá, entendeu? Para dar esse suporte. E estão zerados desse momento de uma outra experiência, né? Então, né, vivendo já todos, né, estão nessa questão também emocional dessas famílias, né, que se encontram fragilizadas ou que já estavam também. E aí, com a pandemia, é uma coisa que fica mais enaltecida, né? E como a gente pensar, né, nessa questão desses currículos e dessa volta à questão escolar, né? E até a Ana Fábia até colocou também aqui nas questões, falando muito da questão do trabalho infantil e da evasão escolar, que também vai ser algo, né, que a gente vai ver isso muito, né? Assim, a gente já tem visto, né? Mas até por essa questão dos pais que estão ficando desempregados, né, de retirada de escolas, até das escolas particulares e colocando na pública, mas não necessariamente, né, será que estão cumprindo, né, atividades ou não, estão tendo essas condições, e
E aí também a gente vai ver isso. Eu nem sei como que, né, como está sendo delineado até estudos em relação a esses impactos, porque é muito diferente, em cada região vai ser diferente, em cada estado, né, a gente está vendo posturas diferentes em relação a isso. Mas agora tentando voltar um pouco para as perguntas e até para a pergunta da educação especial, né, que falou como é que está sendo isso, né, nas escolas, e depois se vocês quiserem fazer mais um comentário sobre essa minha fala, tá, fiquem à vontade. Bah, a pergunta é qual? Eu não consigo ver porque eu tô no celular. Bah, você tá muda. Você tá muda. Ai, gente, é muita Ai, coisa. gente, é muita Pode coisa. desligar. Pode Desliga aí. desliga aí. Ó, aqui, ó, a Bruna Messi que perguntou. Que perguntou. Peraí. Bah, eu não te escuto. Ai, eu te silenciei de novo. Eu me silenciei de novo. de novo. Ó, peraí. Ó, como tem sido o trabalho da educação especial nas escolas com ensino remoto e quais as adaptações e cuidados tomados? Ah, tá. É o foco na escola, né? Então acho que o Jeff pode falar melhor. Então, eu acho que, na verdade, cada sistema, né, acabou assumindo essa questão com particularidades. Então, assim, não dá para a gente responder como é que está sendo, né, a adaptação das atividades para os alunos de inclusão de maneira geral, porque é uma questão muito particular das redes e das escolas, né? Então, o que eu posso colocar a partir disso, diante da minha experiência, né, por ser professor de educação especial na rede, o atendimento deu sequência, né? A gente foi orientado a dar continuidade ao plano individual de atendimento dos alunos na modalidade à distância. Então, se antes eu atendia uma vez por semana o aluno, eu vou continuar atendendo uma vez por semana. Se eu atendia 2 vezes por semana, vou atender 2 vezes por semana. E aí, o que eu tenho feito, em particular, é visto a realidade de cada aluno. Então, tem aluno que eu consigo fazer uma videochamada e fazer um atendimento síncrono com ele, né? Uma conversa ali através de uma videochamada. Tem aluno que eu nem tenho esse acesso através do WhatsApp. Então, eu preciso preparar um material e encaminhar para ele. A escola se disponibiliza a fazer, né, intermediar essa relação. Produção de material concreto, né, muita criança precisa do material concreto para desenvolver as suas necessidades, então é feito também o material concreto. E eu priorizei, né, particularmente, ainda que muitas atividades, né, você vai vendo a dificuldade de atingir o objetivo dessa atividade de maneira virtual, online, mas priorizando a manutenção desse vínculo. Né? Então, assim, eu percebo que para o aluno é importante ele me ver, ele saber que eu estou ali, de alguma forma, toda semana com ele. Né? Então, às vezes, a proposta da atividade, o objetivo daquela atividade eu não consigo atingir, mas eu consigo manter o vínculo com ele, que vai ser extremamente importante lá na frente quando a gente retornar. Mas se eu perco esse vínculo com ele agora, a dificuldade lá na frente vai ser muito maior. Então, eu acredito que, de modo geral, né, tenha sido um desafio
para os professores de educação especial, acho que o principal desafio é esse, né, lutar para manter o vínculo com essas crianças, com esses alunos, para poder, lá na frente, retomar com qualidade esse atendimento, porque, de fato, né, como a Amanda já colocou também em relação aos atendimentos, se as dificuldades, né, da gente pensar em diferentes estratégias para o aluno, né, do ensino regular, para o aluno de inclusão, é mais difícil ainda, né? Então, a gente vai tentando se apegar a essas estratégias de aproximação. Eu queria até também, bom, acho que na questão de perguntas tem uma também do Instagram, que foi quando eu coloquei a caixinha de perguntas, que era em relação a essa questão dessa ausência, por exemplo, no desenvolvimento da interação e do contato físico entre as crianças, né? Dessa questão, né, do pegar, tocar, que é algo que a gente está sentindo muito, né, distante, né, nesses últimos tempos, né, em questão, né, de afetividade e tudo mais. Aí, se um de vocês quiser responder, se vocês tiverem algo para trazer. Posso? Eu acho que isso dá continuidade, na verdade, a uma fala que a Lana trouxe lá no começo, né, quando ela fala já desse movimento, né, de cerceamento da fala e da criança e também do corpo, né? Então, quando a gente pensa, e eu acho super importante, super relevante a gente colocar essa questão, né, do contato físico e pensar, né, como vai ser essa limitação do contato físico para a criança num novo normal, né? Eu penso bastante nessa questão da educação dos corpos. Então, há muito vem discutindo como a escola, através, né, do encarceramento dos corpos, está desumanizando essa infância, né? Então, através da bancária, ou assim, uma cultura escolar da impunidade, do silêncio, a criança não pode falar, a criança não pode, né, levantar do lugar. E aí eu fico pensando, né, no retorno, com ainda mais essa educação que já vem marcada, né, por esse calar das vozes, por cessar dos corpos, imaginando que é possível condicionar uma criança a uma marca no chão. Eu acho que isso é muito complicado, pensando principalmente na primeiríssima infância, né? Então, se a gente for pensar nos bebês de 0 a 3 anos, o pessoal que está na educação infantil vem lutando há bastante tempo já para trazer a importância da relação do cuidar com o educar, né? Então, um cuidado que não seja só, que não tenha um fim nele mesmo, né? Mas que esteja relacionado com o desenvolvimento de habilidades, que esteja relacionado com diferentes aprendizados. Então, por exemplo, na hora da troca de fralda, por exemplo, né, a literatura discute isso há algum tempo já, que não seja uma troca por questão apenas de higienização, por necessidade, mas que seja um momento de proporcionar, né, a essa criança o conhecimento do seu corpo. Então, o professor que está ali vai nomear as partes daquele corpo, vai possibilitar contatos, né, com partes do corpo, possibilitar experimentações com esse corpinho, a vinculação do olhar, que é tão importante para o bebê, né, para a criança na primeira infância. E aí eu fico imaginando, né, pensando nesses protocolos, né, que saíram aí a princípio para um possível retorno.
um professor fazendo essa troca com uma máscara de acrílico, que eu esqueci o nome daquela máscara, com outra máscara cirúrgica por baixo, luva, touca, avental. Eu acho que é uma experiência que seria extremamente violenta, uma experiência de mundo muito violenta para a criança. Uma criança que já vai chegar, né, nessa educação pós-pandêmica com uma dívida emocional muito grande, como a gente já falou anteriormente. Então, eu acho que é uma questão bastante complicada para a gente equacionar nesse momento. Uma coisa que eu fiquei pensando, Jeff, acho que, né, você foi pensando sobre o retorno, né? Como faremos com este retorno aqui ou ano que vem? Bom, enfim. E aí eu fiquei pensando a pergunta no contexto de agora, né? O que estamos fazendo com essas crianças sem toque, né? Elas não podem pegar umas nas outras, elas não podem pegar nos seus avós, elas não podem pegar em quem é de fora, né? O quanto que isso invadiu a vida delas. Então, para uma criança muito pequena, que tudo é toque, né? E para os bebês, principalmente, né? Que toca, põe na boca, lambe, cheira, esfrega, né? Pega do chão, lambe o chão. O quanto essa experiência agora, por si só, está sendo extremamente traumática, né? Pensar um retorno, bom, não conseguimos pensar, aprender isso ainda, né? E, de fato, o quanto que a gente vai não conseguindo pensar e criando estratégias de combate a quem diz que temos que voltar agora, né? Claro, combatendo essa coisa do porquê voltar agora, mas também entendendo quais são todas as outras questões de implicações, principalmente para aqueles que estão em vulnerabilidade social, sobre o não retorno, né? E pensando nessa questão do contato agora, pensando nesse confinamento também, né? Que corpos são esses que estão juntos e que às vezes não estão juntos, né? Então, a gente tem famílias que não se viam, né? Se encontravam apenas para dormir, né? Se encontravam pela manhã e se encontravam na hora de dormir, e que hoje estão confinadas 24 horas por dia, sem poder circular em outros espaços, né? E como que eu dou colo? Como que eu chego perto? Como que eu aguento o choro daquela criança? Como eu aguento um momento de birra? Como eu aguento meu chefe dizendo que eu tenho que produzir mais? Né? O quanto tudo isso truncou essas relações, esse contato já dentro de casa, né? De relações que já vinham truncadas anteriores à pandemia e que agora encontram um outro obstáculo. Né? Então, fiquei pensando por esse lado, assim, do encraco que a gente tem agora e, de fato, a gente não sabe quais serão as consequências do que a gente está vivendo agora para o desenvolvimento infantil. O que a gente vai viver lá na frente? Que prejuízos a gente vai ter para o desenvolvimento dito normal, dito típico? Não sabemos, né? São, acho que, questões que estamos todos tomados, né? Em todas as áreas. A gente não sabe qual é o efeito disso daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, né? Para as crianças, para os adultos, né? Obviamente, vai chover estudo de todas as áreas, tentando apreender que encraco foi esse que a gente viveu e está vivendo, né? Eu penso também na questão das habilidades sociais, né? É, essa questão né, da importância do toque, do contato visual, né? Se a gente pensar em crianças mais velhas que já têm dificuldade de habilidades sociais, né? Que tem um, uma falha de cognição social, que é a leitura das relações, da emoção do outro, né? Você tá diante do seu amigo e você não pode abraçar,
e você não entende no rosto dele o que ele está querendo dizer, e você que já tem dificuldade de fazer uma leitura do ambiente, isso se torna muito mais difícil. Né? Então, crianças que já têm essa dificuldade, isso está sendo muito potencializado. A gente estava vindo até agora estimulando. Você precisa abraçar seu amigo, você precisa conversar com seu amigo, falar para ele o que você está sentindo, mostrar no rosto que você está bravo. E de repente tudo apaga, não. Agora você não pode encostar no seu amigo e você não vai conseguir perceber se ele está muito bravo só pelo rosto. Você vai ter que conversar com ele, mas não muito perto. Então é muito difícil, né? A gente prejudica, né, desde lá dos bebês até crianças maiores e adolescentes, que eu acho que, né, não é o foco, mas eu sinto que os adolescentes estão entrando num isolamento que, assim, para eles para muitos deles tá bom, assim, ficar em casa e não precisar ter esse contato com ninguém. A gente se fala ali pelo WhatsApp, pela aula mesmo e tá o suficiente. Eles estão, né, estão ficando mais embotados. Eu tenho essa sensação. E acho que é por aí que eu queria comentar. Posso dar um gancho, Bá, com uma pergunta da Sara, né? Ela questionou, né, se a gente podia falar sobre a criança aprender durante juntar os brinquedos, por exemplo, né, onde muitos pais perdem a paciência pela criança, não querer juntar os brinquedos ou não deixar os pais arrumarem a casa, principalmente agora durante a pandemia. Bom, Sara, acho que uma coisa que eu fiquei pensando é o quanto que essa coisa do aprender não só a juntar os brinquedos, a aprender no cotidiano no sentido de ações, passa pela questão do adulto poder aprender a nomear o que está acontecendo para as crianças, né? Então, nomear, olha, eu tô bravo que eu não consigo deixar a casa organizada, eu tô chateado porque eu queria limpar e eu não consigo, eu tô muito puto da vida porque eu queria estar em outro lugar e não aqui, né? O quanto esses pais estão perdendo a paciência nessas ações, atividades cotidianas com a criança e quanto a criança também está perdendo o pouco de paciência que ela tem com esses adultos, porque não está sendo nomeado o que está sendo vivido, né? Poder legitimar que esses adultos não sabem o que está acontecendo, que eles estão muito cansados, né? E poder colocar isso para si e colocar isso para a criança, né? Olha que insandice a gente tentar organizar e deixar a casa impecável enquanto o mundo está desabando, né? O nosso mundo externo, o nosso mundo interno está desabando, mas a casa precisa estar limpa, né? Então, não só dizer para a criança o que está acontecendo e do porquê que a gente precisa colaborar com as atividades e organizar, mas também esse adulto poder entrar em contato com o que está desmoronando, com aquilo que não dá para fazer, né? Então, nesse momento, talvez o juntar os brinquedos não seja o maior dos problemas. Ela conseguir escovar o dente 3 vezes por dia, como manda, né, minimamente, como manda a Sociedade Brasileira de Odontologia, por exemplo, talvez não esse seja o jogo, né? Fiquei pensando agora que acho que tem um podcast que é muito engraçado, né? Engraçado e doloroso, na verdade, que é Calcinha Larga, que são de mães falando sobre a maternidade, sobre o escancarando o trabalho que é, né? E elas têm muito fazem um jogo nesse podcast perguntando, bom, isso é normal ou mãe de merda? Né? Então, bom, nessa pandemia vamos viver muitas situações de mãe, pai, avó, tio de merda, porque é o que tem, né? E por que que é tão difícil para a gente adulto nomear que estamos sendo adultos de merda, né? Por que que a gente não pode cair dessa onipotência, né? De que a gente não sabe, né? A gente acha que a gente tem que manter esse lugar para a criança, que é isso que é o que ela vai, que é o mais benéfico para ela, sendo que entrar em contato com as durezas que os adultos estão vivendo, né, não transformá-las em seus
transformá-las em seus terapeutas, mas poder nomear, olha, não sei, né? Não sei, estou errando, errei, pedi desculpa, né? O quanto que a gente, nesse momento, talvez isso seja muito prioritário, né? Poder nomear as encrencas para essas crianças, né? E aí acho que isso talvez seja algo que dê muito jogo, que dê para a gente aproveitar, né? De experiência, todo mundo dentro de casa. Pensando nessa sua fala, Lana, eu estava aqui pensando, né, que dessas questões, né, desses adultos que realmente acabam projetando mesmo, né, nos filhos também essa questão de, ele não está conseguindo fazer, ele, né, não, e eles ficam falando dos filhos, né, insatisfeitos, questionando, mas são coisas que eles também não dão conta neles mesmos, né? E aí esse momento de expansão, de revolta, de raiva, né, de declarar insatisfação, e assim, né, com toda essa intimidade que vai se dando, né, em casa, é impossível não ter, né, momentos de tanta proximidade que não vão te gerar conflitos, né, ainda mais se não tiver escapes, né, então é, é algo que é por isso que assim é importante ter cada, né, dentro das suas condições ter esses momentos, né, com isso que você falou, de reconhecer que está impaciente, de talvez eu preciso de um tempo, de se for, né, uma pessoa que conta com alguém, de às vezes, né, a criança ficar, né, não é todo mundo, né, que tem, né, também esse amparo, essa rede de apoio, mas de dar aqueles 5 minutos para, né, conseguir separar o que é meu, o que é do outro, né, para não gerar uma grande explosão, né, quando você falou isso foi o que eu fiquei pensando. Teve uma fala aqui da Luísa, que é aqui, ó, e da importância da educação sobre o cognitivo emocional na educação. Sempre foi, e agora ainda mais com a busca de superação das desmotivações e da ausência da comunidade, como a Yara disse. Que a Yara estava comentando, né, antes sobre essa questão, né, dessa o que é mais importante nessa questão da segurança, da comunidade, do valor da vida ou o currículo escolar. E aí ela perguntou, o que vocês acham disso? Penso que não se supera, mas se repara, trabalhando emoções e fortalecimentos na escola quando voltar. Acho que de fortalecer emocionalmente as crianças e não essa preocupação em relação à questão do currículo, né? Que é mais ou menos o que a gente vem trazendo. Se mais alguém também quiser comentar. Eu acho que não necessariamente a gente precise, né, ficar preso a um currículo, né, a um conteúdo específico. Trabalhar a questão emocional é essencial, né, nessa volta, mas fazer esse resgate do prazer pela aprendizagem de novo, eu acho que também é muito importante, né? A criança recuperar toda essa frustração que ela veio acumulando desde março, que ela estava a um ponto de começar a ler e de repente ela tá ali nas sílabas ainda, né? Então, o emocional é muito importante, mas eu acho que um dos maiores desafios vai ser retomar esse prazer pela aprendizagem. Porque a desmotivação chega num ponto que você, principalmente crianças com dificuldade de aprendizagem, elas acabam abrindo mão. Então eu não sei mesmo. Então esse ano já foi, porque eu não dou conta sozinho. Então acho que o desafio é esse, é recuperar essa motivação de aprender algo novo, por menor que seja, né? Isso a gente não está falando de currículo, mas de qualquer tipo de aprendizagem mesmo, de vivência e automaticamente isso interfere no fator emocional e comportamental, né?
Gente, além dos convidados, alguém mais quer falar? O microfone também pode ser aberto para comentários, não precisa ser necessariamente uma pergunta. Então, bom, a gente está se aproximando da hora. Aproveitar, Oi? então, já que Pode deu essa falar, abertura Luísa. do espaço. Eu sou a Luísa, muito prazer, eu trabalho com o professor Jefferson, e essa questão agora que a Amanda falou, eu acho muito isso, né, eu acho que o mais importante é essa motivação, né, como a gente tenta, né, nisso que o professor Jefferson falou, do fundamental é manter a conexão com os alunos, o possível que a gente consegue se conectar e motivá-los, né? E tentar recuperar isso, porque é difícil mesmo, é irreparável essa ausência dos pares, né? Eles terem contato com as crianças e o papel importante da escola para fortalecer e para também questionar o que acontece na família, né? Então, como a gente consegue, nesse contexto, motivar e quando voltar a seguir motivando, vendo a motivação como uma emoção, né? Como sentimentos, as emoções. E o Jeff até falou, ele citou lá no início do vídeo que viralizou, do áudio, né? Falando das manias dos professores, e que ele disse, minha mãe tem mania de cozinheira. Os professores talvez, mas até teve um relato de uma mãe, nossa, ele falou, eu sou professora, mas eu sou professora de matemática, não sou de educação infantil. Então, eu estou com muita dificuldade de passar essa alfabetização, né? Então, acho que é uma questão do professor, não é só, claro que isso é muito, né? Toda a formação inicial e toda a carga de experiência do professor em si, e aí todos os professores, os pais professores vão ter essas manias, mas também do professor fora da família, né? O professor que tem sua especialidade, de acordo com a área da criança, e também dessa figura, a professora de matemática e a mãe. A professora, que é mãe, essa criança precisa da mãe também de outra figura de professor, né? A importância da escola como um terceiro lugar, né? Um segundo, que vai dar um outro olhar para a família, para as questões, e ver essa escola, que foi muito o que a Lana colocou, de, poxa, a gente não sabe trabalhar. Os adultos estão com dificuldade de trabalhar emoções, sentimentos, lidar com assuntos difíceis, normalmente não quer questionar isso, né? E quer deixar para lá, e aí silencia a criança, porque se silencia, e aí a importância de hoje defender a bandeira da escola, da importância do socioemocional da escola, para a gente mudar a nossa cultura. A gente vai falar de morte, sim, a gente vai falar de doença, a gente vai se preparar para a velhice, a gente vai se preparar para os assuntos delicados, né? Então, ter a escola como um espaço de, sim, propagar conhecimentos, como o Jeff falou, né? Os conhecimentos históricos, mas também propagar espaços de reflexões num lugar protegido, a gente pensar quem somos e como vivemos. Então, essa é uma nova linha para a formação de professores também, e que eu acho que já vem sendo discutida há uns anos, mas que entra com mais força agora, porque não tem como. A morte chegou, o medo chegou, e a gente quer silenciar, mas o nosso olho diz, né? Como a Alana falou, a conversa escondida chega, as crianças são investigadoras, elas estão percebendo, então mais do que nunca, a gente vai ter que nomear, a gente vai ter que lidar com o que mais dói, com o que é mais difícil, né? Então, eu tinha um pai, por exemplo, que o Jeff, a gente fez uma proposta de qual o sentimento mais comum para você nessa quarentena. Aí um aluno falou, eu tenho medo. Aí eu falei, então desenha para mim. Não sei desenhar. O pai, como que a gente vai desenhar o medo? É isso. A gente não sabe desenhar, a gente não sabe falar, a gente não sabe... E não faz nada para mudar, por anos, né? Acho que isso é uma cultura nossa que agora, mais do que nunca, tem que ser repensada.
a escola para lidar desses assuntos difíceis, né? Para trabalhar essas frustrações e para pensar essa questão da importância do professor, da escola, dos pares e dos questionamentos, né? Então, aluno com aluno, isso é reparável, mas quando voltar, vamos trazer esse aluno protagonista, que vai questionar sobre quem é e pensar nas suas emoções, né? Para a gente pensar uma sociedade com sujeitos diferentes mesmo, né? Mais reflexivos, talvez. Essa contribuição, desculpa me estender. Imagina, eu que agradeço pela sua fala. Muito bom essa visão. Gente, tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa para a mesa? Ou falar? Bom, então eu acho que a gente pode ir finalizando. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa, onde encontra vocês aí para conversar, para saber melhor do trabalho de vocês também. Podem se divulgar. O Jeff, ele tem um Instagram bem legal sobre a questão de educação, né? Quer falar um pouquinho? Quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais, né, esse debate, a gente está sempre aberto para o diálogo. Meu Instagram é professor Jefferson Mercadante, acho que é prof. Jefferson Mercadante. Nem eu sei. Acho que é prof. Jefferson Mercadante. E depois eu coloco aqui no chat. Mas eu acho que é isso, eu acho que para finalizar, né, de alguma forma, se é que é possível, né? Acho que não é possível sintetizar o que foi colocado aqui, mas né, dessa perspectiva de todas essas contribuições, pensando em um currículo emergencial, né, nesse contexto, nessa necessidade, como a Luísa colocou, de ampliar ações educativas que promovam, né, essa humanização através do desenvolvimento, né, de aspectos da ordem emocional. E a gente pode partir, na verdade, favorecer esses comportamentos, né, criativos, integrados aos conteúdos, né, da escola, integrados aos conteúdos das áreas de conhecimento, como a Amanda colocou anteriormente. A gente fala de desenvolver empatia, por exemplo, né, fala bastante como se fosse algo separado do conhecimento. E não, a gente consegue, né, desenvolver essa empatia trabalhando com situações de contágio emocional, com base em música, com base em poesia, com base em literatura, com base nas artes, né? Tudo aquilo que vai trazer para a gente esse sistema, né? Envolver esse sistema emocional, a função simbólica, vai mobilizar a imaginação, e acaba tendendo, de certo modo, né? E por fim, nos levando a um estado de bem-estar. Eu acho que é esse o objetivo, né, o foco que a gente tem que ter. Então, eu continuo aberto para as discussões, então, só me procurarem lá quem tiver interesse. Estou sempre compartilhando algumas coisas também, porque eu acho que é muito isso, assim, sabe, a gente, principalmente, né, quando a gente não tem muito esse contato com as redes sociais, a gente tende a achar que o que a gente faz é pouco significativo. E não é, o que a gente faz pode contribuir muito para o que o outro faz também, né? Então, acho que a gente tem que sempre e mais partilhar cada vez mais, porque a gente consegue somar de maneira muito, muito bonita esse contexto. Obrigado, gente. Gente, eu queria agradecer de novo a oportunidade, né? Aproveitar o gancho do Jeff para dizer que cognição não é inteligência, ponto. Cognição é
tudo e mais um pouco, é emoção, é aprendizagem acadêmica ou não, é pensamento, é vivência, é habilidade social, é tudo, tá? Então, vamos cuidar das crianças em todos os aspectos. E eu estou à disposição, né, para quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre alguma coisa. Eu não tenho Instagram profissional, então pode me procurar lá no Instagram mesmo ou no Facebook. E eu queria aproveitar, né? Eu faço parte do núcleo aqui de São Carlos da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, né? Que é a BNEP. Então eu queria aproveitar e deixar o Instagram aqui, que é a BNEP São Carlos. Lá a gente divulga, né? Cada mês uma cidade do estado de São Paulo é responsável por um webinar. Então, né, eles trazem temáticas variadas e lá a gente divulga isso, divulga congressos. Então, se alguém tiver interesse nessa área de aprendizagem de neurociências, coloca lá a BNEP, vão aparecer todas, e a BNEP São Carlos também reposta todos esses eventos, tá bom? Obrigada e boa noite. Gente, obrigada por, em plena terça-feira à noite, estarmos aqui quebrando a cabeça, vivendo essa quarentena de 200 anos. E é isso, acho que obrigada por quebrar a cabeça, porque se vocês estão aqui hoje quebrando a cabeça com a gente, é porque vocês estão quebrando a cabeça nos lugares que vocês estão atuando, né? Então, isso acho que é muito importante, né? Saber que a gente não está com cabeça fechada e formatada e reproduzindo coisas o tempo inteiro, né? Que a gente, na verdade, está à disposição para sair desse lugar comum, né? E ter mais dúvida do que resposta. E eu acho que pensando num trabalho com criança, acho que esse é o caminho, né? Nos desfazer das respostas, das verdades absolutas, e nos encaminharmos para o meio das dúvidas e das não respostas. Então, muito obrigada por compor com a gente hoje, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês, né? Fiquei bem contente com o conhecimento que a gente construiu hoje, aprendi demais. E vamos ver se a gente promove mais coisas com outros temas, enfim, mais eventos assim, talvez com outros temas voltados também para a infância. E eu queria aproveitar também para agradecer algumas pessoas que me auxiliaram assim nessa questão, né, de elaborar o evento e tudo, né? Tanto esses meus colegas que participaram hoje, mas também o Igor, que ele é do audiovisual, e ele me deu, né, um apoio técnico hoje para essa questão do Google Meetings. O Léo Nascimento e a Mônica, que me apoiam nessa questão de design, da divulgação dos eventos, né? E também a todo mundo aqui de casa que sempre contribui para a questão de eu conseguir estar num espaço sem muito som, contribuir para a questão de Wi-Fi, enfim. E, bom, minha rede social é @psicóloga Bárbara Covelo no Instagram, né? E lá também tem outras lives. E, né, do Google Meetings eu vou ver como que vai ser disponibilizar esse material também depois. E é isso, gente. Quero agradecer. Os certificados eu pretendo mandar ao longo da semana, né, para quem se inscreveu antes. E é isso, ficamos por aqui. Obrigada pela participação de todos também, contribuições, né, que participaram aqui no chat ativamente nessa terça-feira à noite. E é isso. Sem vocês não teria evento, então foi ótimo. Obrigada mesmo. Tchau, gente.